Bom, o nosso grupo é Stephanie Silva, Lara Aguilar e Sofia Caetano, de Informática, segundo ano. E o objetivo do nosso trabalho é abordar o tema racismo estrutural, já que ele é muito presente em nosso cotidiano. A gente vai estar apresentando o conceito de racismo estrutural, a justificativa do tema escolhido, problemas, possíveis respostas, soluções e etc. A gente escolheu esse tema porque ele abrange os demais temas propostos e também por ele ser muito importante para a gente entender a nossa realidade, né, o que acontece ao nosso redor, mesmo que a gente não seja atingido diretamente por ele. Muitas pessoas, elas são injustiçadas, elas são agredidas por causa da cor da pele. E é muito importante que a gente saiba dessa realidade, né? Que a gente reconheça os nossos privilégios. E esse racismo estrutural, ele foi originado pelo imperialismo e por causa dele, o racismo ele continua tão presente, tão estruturado na nossa sociedade. E agora a Sofia ela vai dar uma explicada melhor, vai se aprofundar melhor sobre o assunto. E é isso. Bom, para a gente entender racismo estrutural, é interessante a gente analisar o conceito. E racismo estrutural vai muito além de injúria racial, vai muito além de um preconceito, de uma violência individual, isolada. Racismo estrutural diz justamente respeito a um sistema que é estruturado para oprimir negros e privilegiar os brancos. Isso a gente vai ver que tem origem no passado imperialista, colonial. Então, por que eu estou falando isso? Um dos principais fatores que propicia o desenvolvimento do capitalismo é a acumulação primitiva de capital, que acontece no imperialismo, onde acontece em massa a escravização dos povos nativos e dos povos africanos, além da exploração do seu território. E aí isso tudo propicia o capital necessário para que aconteça um dos eventos mais importantes para a consolidação do capitalismo, que é a Revolução Industrial do século XVIII. E aí, quando surgem as ideias abolicionistas baseadas no liberalismo, e o que resulta posteriormente na Lei Áurea aqui no Brasil, que proibia que os negros fossem escravizados e tal, o que acontece? Na verdade, essa lei não deu nenhuma assistência para esses povos que supostamente iriam para a liberdade, né? Então, o que acontece é que serviu mais uma vez para perpetuar a exploração desses povos, já que eles não tinham para onde ir, não tinham o que fazer, então muitos deles ou voltavam inicialmente para os seus senhores, ou então caíam na marginalização. E assim também que foi criado os cortiços e tal. E, bom, já que a gente tá falando disso, vamos pular um pouquinho mais pra frente e falar da Reforma Pereira Passos de 1903, porque essa reforma urbanística foi inspirada em Paris. E aí o que acontece? Para isso, eles basicamente acabaram com os cortiços e expulsaram essas pessoas de maioria negra que viviam lá. E então aí surgem as favelas. Favelas essas que não têm nenhuma assistência social e por isso falta educação, saúde, segurança pública de qualidade, inclusive como é até hoje. E bom, outro problema que é consequência disso tudo é a violência policial, onde a gente teve um caso bem famoso do George Floyd, que foi assassinado por um policial, e disso repercutiram diversas manifestações, né, do movimento Vidas Negras Importam, para debater justamente essa questão do racismo e tal. Mas isso não é um caso isolado, né, gente? Isso não é um caso só que aconteceu esse ano e tal. Isso vem acontecendo desde sempre até hoje. Isso tem suas raízes justamente nesse passado, onde os negros eram escravizados e violentados. E bom, outro fator que eu gostaria de mencionar aqui são as pessoas negras da pandemia, onde muitas delas não tiveram direito a de fato fazer a quarentena, como foi o caso da mãe do menino Miguel, que
a gente teve esse ano, onde um menino de 5 anos foi deixado no elevador, apertado pro 9º andar, e esse menino caiu do 9º andar, morreu, e essa mulher branca que fez isso é julgada por homicídio culposo, onde não há intenção de matar. Então ela paga uma fiança e simplesmente sai impune. E, bom, além disso, a condição de vida dessas pessoas é precária, então o que torna muito mais suscetível a pegar o vírus, além de que a maioria das famílias contém um grande número de pessoas, e também justamente porque a saúde pública é tão sucateada, né, e precarizada, e isso intencionalmente. Então, essas pessoas também não têm o acesso a um tratamento de qualidade, de forma que a maioria dessas pessoas não resiste ao vírus, não sobrevive a ele. Bom, e uma dessas soluções que a gente encontra diante desses problemas não pode ser apenas soluções rasas, né? Tem que ser soluções estruturais para problemas estruturais. Por isso, além das cotas e de representatividade serem muito importantes, acho que já chegou na hora da gente aprofundar um passo a mais nisso. E como a gente analisou aqui, a maioria da população negra é da classe trabalhadora, por isso não faria sentido não ter medidas, não ter soluções que fossem justamente a favor da classe trabalhadora. E uma dessas coisas é justamente maiores direitos trabalhistas que a gente vem perdendo aí ao longo dessas diversas reformas que têm sido feitas. Além disso, o direito à cidade, que é algo que as pessoas meio que tentaram fazer com a criação da favela, mas a gente sabe que a favela é sempre muito deixada de lado, muito abandonada pelo Estado. E, bom, a gente precisa fazer com que o Estado veja essas pessoas e realmente lute pela causa delas. A soberania alimentar, porque muitos negros passam fome, não tem sido fácil, ainda mais com vários produtos, até mesmo da cesta básica, ficando tão caros. Acesso à educação, saúde e segurança pública gratuita, isso é de extrema importância. Por que não falar de taxação de grandes fortunas e de reforma agrária quando no nosso país a gente tem um grande problema de distribuição de renda, né? E, bom, além disso, eu acho que é super importante que o governo incentive projetos de pesquisa que tenham como perspectiva a história através do olhar do povo negro, né? E que isso seja ensinado nas escolas, porque a maioria do ensino que a gente tem sobre, principalmente, áreas de humanas, né? É sobre uma história contada a partir de quem venceu, uma história contada a partir da Europa, né? Então, acho que isso é de extrema importância. Outra coisa que precisa ser feito com urgência é uma reformulação do direito e também do treinamento da polícia para que a gente consiga diminuir pelo menos o número de violência policial e que esses casos realmente sejam julgados e julgados como racismo. Então, eu acho que mais uma coisa que já passou da hora da gente enquadrar como crime de racismo é justamente a demonização da cultura africana, que é feita muitas das vezes por grupos religiosos que tentam demonizar as religiões de matrizes africanas, e isso é até mesmo por desconhecer a própria história da sua religião, porque a maioria desses religiosos são grupos de religiões cristãs, só que eles desconhecem que o elemento central, que é o próprio Jesus, ele nasceu na África. Então, só que essa história de Jesus, a figura de Jesus, foi embranquecida ao longo da história. E enfim, até isso, né, demonstra o racismo estrutural na nossa sociedade, o que tem prejudicado muito
os povos negros por não poderem sequer conhecer e reconhecer a sua cultura, conhecer a sua ancestralidade, quem eles são. E, enfim, é isso. Agora eu passo a palavra para Stephanie, se ela quiser acrescentar alguma coisa. E esse foi o primeiro episódio do podcast da diversidade. Aqui debatemos assuntos abordados nas aulas de Sociologia com o professor Diego Alves. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!